8. Impostos também são custos. Não pague ao governo mais do que deveria. Nós ainda não esgotamos as regras implacáveis da humilde matemática, as lógicas, inevitáveis e implacáveis penalidades de longo prazo cobradas dos participantes do mercado de ações pelas despesas dos investimentos, o impacto poderoso da inflação, o comportamento contraproducente dos investidores e a promoção de fundos mútuos, quentes e não testados pelo setor de fundos. Essas práticas têm reduzido o capital acumulado pelos investidores em fundos mútuos. O fundo de índice tem oferecido uma proteção excelente contra a penalidade de quase todos esses custos ocultos. Claro que os retornos reais do fundo de índice não estiveram livres dos estragos da inflação, que impacta igualmente todos os investimentos. Mas existe outro custo, com frequência ignorado, que reduz ainda mais os retornos líquidos realmente recebidos pelos investidores. São os impostos de renda federal, estaduais e locais. Cerca de metade de todas as ações de fundos mútuos é mantida por investidores individuais em contas de investimento plenamente tributáveis. A outra metade é mantida em contas de impostos diferidos, como contas de aposentadoria individuais, IRAs, e planos de poupança corporativa, de poupança comum e de participação nos lucros. Se seus investimentos em fundos estão somente na última categoria, você não precisa se preocupar com a discussão deste capítulo. N do A. E de novo, o fundo de índice apresenta uma vantagem substancial. O fato é que a maioria dos fundos mútuos administrados é surpreendentemente ineficiente quanto à tributação. Por quê? Por causa do foco no curto prazo de seus gestores de carteira, que com frequência são frenéticos negociadores de ações nas carteiras que supervisionam. Os fundos mútuos administrados são surpreendentemente ineficientes quanto à tributação. A rotatividade da carteira do fundo de ações médio com gestão ativa, incluindo tanto compras quanto vendas, agora chega a 78% ao ano. A taxa de rotatividade tradicional com o mínimo de compras e vendas é de 39%. No setor como um todo, a ação média é mantida pelo fundo ativo médio por uma média de apenas 19 meses, com base nos ativos totais. O período de manutenção médio é de 31 meses. Embora difícil de imaginar, de 1945 a 1965, a taxa de rotatividade anual dos fundos de ações foi em média de 16%, com um período de manutenção médio de 6 anos para uma ação média na carteira de um fundo. Esse enorme aumento da rotatividade e de seus custos de transação concomitantes não beneficiaram os investidores em fundos. Mas o impacto pernicioso dos impostos excessivos que os fundos repassaram aos seus investidores piorou uma situação já ruim. Esse padrão de ineficiência fiscal para administradores ativos parece destinado a continuar enquanto 1. As ações subirem e 2. Os administradores de fundos continuarem seu padrão de transações hiperativas. Sejamos claros, em uma era anterior, a maioria dos administradores de fundos concentrava-se no investimento de longo prazo. Agora, com frequência eles se concentram na especulação de curto prazo. O fundo de índice tradicional segue precisamente a política oposta: comprar e manter para sempre. A rotatividade anual de sua carteira tem ficado na faixa dos 3%, resultando em custos de transação que estão entre o infinitesimal e zero prazo, e a troca constante de investimentos e de ações pode fazer com que o imposto de renda acabe com o ganho que você obteve no mercado. N do I. Tragam os dados. Então vamos retomar de onde paramos alguns capítulos atrás. Recorde que o retorno anual líquido foi de 7,8% para o fundo de ações médio nos últimos 25 anos e de 9,0% para o fundo de índice S&P 500. Com a alta rotatividade das carteiras de fundos ativamente geridos, seus investidores tributáveis estiveram sujeitos a um imposto federal anual efetivo, estimado em 1,2 ponto percentual por ano, ou cerca de 15% de seu retorno total pré-impostos. Os impostos estaduais e locais aumentaram ainda mais a cifra. Resultado: seu retorno anual pós-impostos foi reduzido a 6,6%. Embora obtivessem retornos maiores, os investidores em fundos de índice estiveram realmente sujeitos a impostos maiores, em grande parte derivados de sua receita dos dividendos. Os custos extremamente baixos dos fundos de índice consomem menos receita dos dividendos em comparação com os fundos ativamente geridos.
resultando em rendimentos maiores dos dividendos e, portanto, impostos maiores sobre os dividendos. Em meados de 2017, o rendimento dos dividendos em um fundo de índice S&P 500 de baixo custo totalizou 2%, o dobro do rendimento do fundo de ações médio com gestão ativa. O imposto federal custou aos investidores tributáveis em fundos de índice cerca de 0,45% ao ano, somente cerca de um terço da carga tributária anual, de 1,5% com que arcam os investidores em fundos ativamente geridos. Dado que os fundos ativos com frequência distribuem ganhos de capital de curto prazo substanciais aos seus acionistas, que são tributados pelas taxas maiores sobre as rendas comuns, não pelas taxas menores sobre os ganhos de capital de longo prazo. Os investidores em fundos ativos enfrentam cargas fiscais substanciais que os investidores em fundos de índice não enfrentam. Resultado: o fundo de ações médio com gestão ativa obteve um retorno anual líquido de impostos de 6,6%, comparado com 8,6% para o investidor em fundo de índice. Capitalizado, o investimento inicial, em 1991 de $10.000, gerou um lucro de $39.700, descontados os impostos para os fundos ativos, menos de 60% dos $68.300 do crescimento acumulado no fundo de índice. O fundo ativo fica para trás, uma perda para seus investidores de cerca de $28.600. O investidor em fundo indexado estaria sujeito a impostos sobre quaisquer ganhos obtidos ao liquidar as ações. Mas, para o investidor dos Estados Unidos que lega as ações aos herdeiros, o custo seria aumentado para seu valor de mercado na data da morte, e nenhum ganho de capital seria reconhecido ou taxado. N2A. Os retornos dos fundos são assolados por custos, seleções desfavoráveis de fundos, timing errado, impostos e inflação. Eu hesito em atribuir a qualquer desses fatores negativos a responsabilidade por ser a palha que quebrou as costas do camelo, dos retornos dos fundos de ações. Mas com certeza a última palha inclui 1. Os altos custos, capítulos 4, 5 e 6.2. As seleções desfavoráveis dos investidores e o timing de mercado contraproducente, capítulo 7, e 3, impostos, capítulo 8. De qualquer ponto de vista, as costas do camelo com certeza estão quebradas. Mas a derradeira palha, ao que se revela, é a inflação. Retornos nominais versus retornos reais. Quando pagamos nossos custos do fundo em dólares correntes, ano após ano. E é exatamente assim que pagamos as despesas de nosso fundo, e nossos impostos sobre os ganhos de capital do fundo, muitas vezes realizados a curto prazo. Mas acumulamos nossos ativos somente em dólares reais, erudidos pelo aumento implacável do custo de vida que foi embutido na economia. Os resultados são assoladores. É realmente notável, e pouco louvável, que essa devastação seja tantas vezes ignorada nas informações fornecidas pelos fundos mútuos aos seus investidores. Um paradoxo. Embora o fundo de índice tenha uma notável eficiência fiscal em gerir os ganhos de capital, ele tem uma relativa ineficiência fiscal ao distribuir a receita dos dividendos. Por quê? Porque seus custos muito baixos fazem com que quase todos os dividendos pagos pelas ações do fundo de índice de baixo custo fluam direto para as mãos dos acionistas do fundo, resultando em impostos maiores. Não acredite apenas em mim. Considere as seguintes palavras de um artigo de John B. Chauvin, da Universidade de Stanford, e do National Bureau of Economic Research, e Joel M. Dixon, então do Banco Central Americano, agora dirigente na Vanguard. Os fundos mútuos têm falhado em gerir seus ganhos de capital realizados de modo a permitir um substancial diferimento de impostos, aumentando, assim consideravelmente as contas de impostos dos investidores. Se o fundo de índice Vanguard 500 pudesse ter diferido todos os seus ganhos de capital realizados, teria terminado no 91,8, o percentil para o investidor com imposto elevado, ou seja, superado 92% de todos os fundos de ações administrados. Ou ouça o consultor de investimentos William Bernstein, embora provavelmente seja má ideia possuir fundos mútuos ativamente geridos em geral, realmente é uma ideia terrível possuí-los em contas tributáveis. Os impostos são um obstáculo de até 4 pontos percentuais no desempenho a cada ano. Muitos fundos de índice permitem que seus ganhos de capital cresçam em grande parte intactos até você vender. Para o investidor tributável, indexar significa nunca ter de dizer que está arrependido. E Barton G. Malkiel de novo faz sua aposta no fundo de índice. Os fundos de índice são amigáveis em termos de impostos, permitindo que os investidores difiram a realização dos ganhos de capital,
ou os evitem por completo se as ações forem legadas mais tarde, enquanto a tendência de alta dos preços das ações no longo prazo continuar. Mudar de um título mobiliário para outro envolve realizar ganhos de capital sujeitos à tributação. Os impostos são um fator financeiro de crucial importância, porque a realização prematura dos ganhos de capital reduzirá substancialmente os retornos líquidos. Os fundos de índice não transacionam de um título mobiliário para outro, e assim, tendem a evitar os impostos sobre ganhos de capital.